Então, quando eu comecei a caminhar com Deus, estava indo bem, mas quando pegava nesse ponto, eu dizia, isso não. Não, isso não dá para largar, isso eu não consigo. E aí, um belo dia, os meus pastores marcaram de fazer comigo a oração que nós vamos fazer aqui no final. A oração de renúncia de todas as alianças que eu fiz no meu passado. Eles me entregaram um formulário de 10 páginas, que na época era um formulário modelo da pastora Neuza Itioca. Recentemente o senhor a recolheu. Uma mulher tremenda, que foi muito importante para a nossa nação brasileira. E nesse formulário tinham perguntas de todo tipo que você imaginar, que se chama mapeamento espiritual. Então tinham perguntas do tipo, você já fez aborto? Eu nunca tinha feito, graças a Deus. Você já apoiou alguém financeiramente? Também nunca tinha apoiado alguém financeiramente, nunca na minha vida. Você já apoiou alguém moralmente? Eu não sabia nem o que era isso. E aí, no meio da minha libertação, eu falei, o que é isso? A pastora falou, se você apoiar, der um tapinha nas costas, ou disser que você concorda, já está liberado uma legalidade ao mundo espiritual, e o espírito da morte, que ganhou o sangue do bebê, já tem uma legalidade para agir na sua descendência. Eu falei, o quê? E às vezes ele pula e mata. E às vezes a razão de uma mulher não engravidar é uma visitação do espírito da morte no útero por causa de um aborto cometido na linhagem familiar. E as pessoas não sabem nada. O pessoal quer brincar com as coisas de Deus. O diabo não brinca de ser diabo. A gente não pode brincar de ser crente. Quem está me ouvindo? Aí, olha o que aconteceu. Ela começou a mostrar tudo isso. Eu fui fazendo a renúncia. Tudo, tinha um monte de pergunta de tudo que você imaginar. Lá embaixo, na última folha, assim, tinha assim, ó. Escreva a lista. Coisa horrível que foi isso. Dos nomes. Tu tá rindo, né, pastora? Que tu casou virgem em santidade, por isso tu ria. Eu tenho vergonha, mas eu vou falar. É horrível, mas tem que falar para poder você receber a benção. Tinha assim, escreva aqui a lista dos homens, ou das pessoas, não era homens, era as pessoas, porque era um formulário para homem e mulher. Das pessoas com quem você teve relação sexual. Escreva o nome das pessoas que nós vamos fazer a renúncia. E aí, para fazer essa lista, foi uma coisa horrorosa. Eu me sentia um lixo, porque eu tinha que lembrar. E tinham nomes de pessoas que eu não lembrava o nome, lembrava da pessoa, mas não lembrava o nome. E foi uma vergonha. Como é que eu ia falar isso para os meus pastores? Porque eu queria que meus pastores me amassem, me aceitassem. E como é que eu ia contar o podre da imundície de onde eu fui tirada? Eu não queria isso. Mas eu fui, fiz o máximo possível da lista, cheguei lá e perguntei para ela. E quando não lembro o nome, ela falou, não tem problema, o mundo espiritual não precisa do nome. Ele precisa que você saiba de quem que você está falando, que vai ser localizado. E aí eu fui fazer a renúncia. Quando eu fui fazer a renúncia, no meio dos nomes, eu fui conseguindo renunciar. No meio dos nomes, teve um nome de um cara, que era o cara que eu caía. Eu estava indo bem em santidade, se ele me procurasse, eu caía com ele. Era o cara que eu não conseguia dizer não para ele. De repente, quando chegou no nome desse cara, eu fiquei possessa, endemoniada, dentro do gabinete pastoral. E aí que a possessão que eu fiquei não foi uma possessão comum. Geralmente a possessão, a pessoa fica completamente incorporada, completamente apagada, completamente inconsciente e depois a pessoa acorda. Eu não tive essa possessão. Eu estava sentada na cadeira, minha consciência estava lúcida, então ele não tinha tanto poder. Ou seja, ele não pôde entrar no nível de me tomar. Mas ele tinha a legalidade de travar o meu corpo. Então eu travei o corpo inteiro, as mãos, as pernas e a boca inteira, a mandíbula inteira travou como se estivesse costurada. Travou e eu não conseguia falar. Ou seja, ele estava atuando não no meu espírito mais, não na minha alma mais, quem está entendendo? Mas no meu corpo. Por isso que quando a gente vai falar, são 3 níveis. Desde o início eu estou falando para vocês de 3 níveis. A libertação e o processo de santificação não é em um nível só. Ela é em 3 níveis. Você não pode só orar na parte espiritual. Você precisa entender que é espírito, alma e corpo, sim ou não? E o que acontece? Nessa hora, o pastor Sérgio, que foi meu discipulador, marido da pastora Cíntia, que foram meus discipuladores por muitos anos, foram quem fizeram a minha libertação, estavam no dia do meu batismo e tudo. Ele viu que a minha boca travou, eu fazendo força, eu não conseguia me mover. E o demônio se escondeu, soltou rápido, para eles não verem, se escondendo. Aí ele falou, vamos de novo. A pastora Cíntia, com a lista na frente, falou, repete de novo. E comecei a repetir toda a oração. Quando tinha que falar o nome do cara para renunciar, de novo eu travei. Quando eu travei, ele veio por trás assim, o pastor, e botou a mão na minha cabeça. Quando ele botou a mão na minha cabeça, ele falou, agora, você que entrou através e falou o nome do cara. Porque ele tinha o nome do cara. Pega tudo que é teu e sai. Quando ele falou, gente, eu não fiz, eu fiz,
igual aquelas coisas assim de violência. Foi uma libertação. E depois disso, a pastora Cíntia falou, agora você vai renunciar. E começamos. E renunciei. Nunca mais eu caí com aquele cara. Nunca mais eu me abalei com o cara sequer. Tenta entender que aqui, imagine que essa roupa seja o meu corpo espiritual. Vou desenhar para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Aqui está uma pessoa, aqui está o corpo físico dessa pessoa. Vou desenhar bem simples. O corpo físico da pessoa. Aqui está a alma dessa pessoa. Isso é a alma da pessoa. Ok? E aqui está o espírito dessa pessoa. Presta atenção. O espírito da pessoa. Porém, desses três, a gente enxerga qual? Obrigada. Mas os animais, como cachorro e gato, outros animais também, têm a visão aberta para o plano espiritual.